Como parte do nosso louvor, vamos ler juntos nessa noite de sábado este importantíssimo capítulo para a nossa fé, Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus. E hoje nós vamos ter um ato de fé. Qual vai ser o nosso ato de fé? Nós vamos ler este capítulo e depois vamos levantar a Deus nossas orações. Mas nessas orações de hoje, não vamos pedir nada. Vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos dar graças. A palavra de Deus nos ensina: em tudo dai graças. Glória a Deus. Nós nem precisamos ser filhos pidões, como diz lá no livro dos Provérbios, que é a sanguessuga. Tem duas filhas, dá. Dá. Tem gente que é só dá. E pior, que só pedem coisas para essa terra. A fé de muitas pessoas hoje está direcionada só para a vida terrena e não tem projeção para aquilo que vem depois, que é maior, a vida eterna com Deus. Hoje eu flagrei, enquanto eu estava caminhando, duas senhoras passaram, eu passei por elas, né, eu estava mais rápido, mas escutei elas conversando, né, e falando das maravilhas de Deus, que Deus faz na vida delas. Mas tudo aqui na terra é passageiro. Até as maravilhas que Deus faz aqui na terra é passageiro. A maior de todas as maravilhas vai ser estar com Ele para sempre na glória. Essa será a maior de todas as maravilhas. Quando toda essa realidade tiver passado e nós estivermos para sempre com o Senhor. É para isso que temos que nos preparar. E não ficar aqui com o bico na terra como galinha, comendo as minhocas da terra, não. Vamos aprender a voar alto como a águia, ter espiritualidade elevada na presença do Senhor, buscar as coisas do alto, apagar da sua vida cada vez mais, desapegar cada vez mais dessas coisas terrenas, as coisas baixas e vis desse mundo. Arrependa-se do seu pecado. Perdoe todas as pessoas pelas quais você se sentiu ofendido. Às vezes você fica ofendido até com gente que não queria te ofender, mas você ficou. Então perdoe, não guarde mágoa, raiva, ódio, rancor no seu coração, não largue pecado no seu coração, jogue tudo isso fora. Esse é viver pela fé, e aprenda a viver livre de tudo isso na presença do Senhor, só se preparando para o dia que Ele vem nos buscar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Rei está voltando. Jesus vem buscar só a sua noiva eleita, a sua igreja eleita, que a si mesmo se ataviou, que a si mesmo se santificou, não perdeu tempo nessa vida com essas coisas passageiras e triviais, mas gastou o seu tempo, investiu o seu tempo na sua santificação em Cristo Jesus. Esses para a glória serão transportados, serão trasladados pelo Senhor. Aleluia. Essa é a nossa fé. Por isso esse capítulo que vamos ler vai repetir muitas coisas assim, ó, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É a grande repetição de Hebreus capítulo 11. Então agora, leiamos juntos e depois ações de graças ao nosso Deus. Aleluia. Então leiamos, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir.
Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua fé, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Chega a ser até óbvio que, diante deste capítulo que nós lemos, o tema principal que vamos meditar é a fé. Glória a Deus.
é a fé. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este capítulo 11, tão precioso aqui que nós lemos, ele faz parte, ele está contido aqui nesta que é a segunda parte dessa epístola aos Hebreus. Uma epístola muito profunda e que a primeira parte foi assim quase que um desenvolvimento. A primeira parte foi lá desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18. Tá? O capítulo 11 está aqui no finalzinho, como se fosse uma conclusão, uma parte final dessa carta aos Hebreus, aqui do capítulo 10, versículo 19, até o final, capítulo 13, versículo 25. E o título que nós podemos dar para essa segunda parte, repita depois de mim: Novo e Vivo Caminho. Aleluia. Bom, Jesus Cristo é o novo e o vivo caminho para o céu. Por que é novo? Por que é novo? Porque Jesus Cristo veio ao mundo inaugurar aqueles 33 anos e meio da vida de Jesus como homem aqui na terra. Teve muitos propósitos e um deles foi inaugurar uma nova aliança. Uma aliança que não seria mais provisória, uma aliança que ia durar para sempre. Jesus veio trazer nova aliança. É por isso essa nova aliança é um novo caminho. Porque a velha aliança acabou. Aquela aliança que Deus tinha com a nação de Israel acabou. Agora Deus não tem mais aliança nenhuma com a nação de Israel. Israel está lá no Oriente Médio e diante de Deus, Israel é igual a qualquer outra nação da terra, não é diferente. É uma nação de pecadores que só terão salvação se crerem em Jesus Cristo, Filho de Deus. Sem o Filho de Deus não há salvação, tá? A Bíblia diz que Deus deu ao Filho o dar a vida eterna, tá? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Não importa de que nação seja, a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Para aprender isso, então abra os seus lábios e diga: a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Quem não crê em Jesus Cristo não tem salvação. Tem muitas religiões na terra que não professam a fé em Jesus Cristo. O judaísmo, que é a religião oficial da nação de Israel hoje, mas ela não é praticada só em Israel, pelo mundo inteiro, em várias nações, em quase todas as nações, existem sinagogas judaicas, tá? Eles não têm fé. O judaísmo não professa fé em Jesus Cristo. Como o budismo não professa fé em Jesus Cristo. Como o islamismo não professa fé em Jesus Cristo. E tantas outras religiões não professam fé em Jesus Cristo.
Portanto, as pessoas que fazem parte dessas religiões, por mais devotas que elas sejam à sua religião, não têm salvação como qualquer ateu sobre a face da terra, porque fora da pessoa de Jesus Cristo não há salvação. Por isso o próprio Jesus disse, usando a palavra caminho, em João 14,6, Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém, sabe o que significa ninguém? Ninguém, nenhuma pessoa, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, portanto, é o novo e vivo caminho anunciado aqui na palavra de Deus. Por que vivo? Vimos por que novo, nova aliança. Por que vivo? Porque ele é um vivo caminho. Aqui está o ponto nevrálgico de muita coisa que acontece, inclusive no meio do protestantismo, no meio do que se chama de evangélicos, tá? Eu vou dizer para você a diferença entre dois tipos de pessoas. Diante de Deus, homens religiosos são mortos. Diante de Deus, homens religiosos são mortos. Eles não fazem parte deste vivo caminho. Jesus não veio nem trazer uma nova religião, porque a terra já estava cheia de religiões. Jesus não veio ao mundo dizendo assim: olha, eu sei que vocês já têm na terra muitas religiões, eu vim trazer mais uma opção de religião para vocês. Não, Jesus não disse isso, nunca disse isso. Jesus disse, João 10:10, eu vim para que tenham vida. Ele disse, eu não vim para que tenham religião, eu vim para que tenham vida. Diga, vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por isso ele é o vivo caminho. Ele veio formar não homens religiosos, ele veio formar homens espirituais. Homens espirituais. O apóstolo Paulo define homens espirituais em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual não tem mente religiosa, o homem espiritual tem a mente de Cristo. Eu gosto desse tema da fé, porque quando ele vem eu tenho que falar para vocês que o cristianismo genuinamente bíblico, espiritual, nunca foi, não é e jamais será religião. E onde ele é chamado de religião, onde o cristianismo é transformado numa religião, seja religião católica, seja religião evangélica, se é uma religião, já perderam Cristo. Já perderam Cristo. E já decaíram da graça. E se perderam Cristo, perderam a graça, perderam a salvação. Jesus não salva religiosos. Jesus salva homens espirituais.
Vocês pensam que os piores homens na terra são os ladrões, os assassinos, os sequestradores, os bandidos que estão na cadeia e tantos que estão livres, os traficantes, os drogados ou as prostitutas? Vocês pensam que diante de Deus, esses são os piores pecadores? Diante de Deus, os piores pecadores são os religiosos. Você não lê no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus trazendo uma palavra mais ríspida, uma palavra mais dura para qualquer pecador. Mas os religiosos, Jesus acabou com eles. Pega o Mateus 23 e veja quantos elogios Jesus fez para os homens religiosos. Ele disse: vocês são raça de víboras, são cobras venenosas, são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Para quem Jesus disse tudo isso? Homens religiosos. Pega João capítulo 8 e veja Jesus dizendo para os homens religiosos assim, né? Homens religiosos que estavam ali diante dele e tiveram a ousadia de dizer para Jesus assim: não, todos nós temos um Deus, temos um Pai que é Deus. Aí Jesus disse para eles assim: não, de jeito nenhum. Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, porque eu venho dele. Mas vocês me odeiam e vocês querem me matar, porque o pai de vocês é o diabo. Para quem Jesus disse isso? Para religiosos. Gente religiosa não presta. Religião não é vida. Cristianismo genuíno não é religião. Por isso que eu sempre gosto de dar esse exemplo para vocês. Quando eu, pastor Edivaldo, eu tenho que preencher alguma ficha em algum lugar, e que vem lá escrito, hoje em dia não está vindo mais não, mas que vem escrito religião, eu escrevo assim com todas as letras maiúsculas: nenhuma. Eu não tenho religião. E quando é alguém que me conhece: mas o senhor não é pastor, você tem que colocar aí religião evangélica. Não. Ser evangélico não é ser religioso. Ser evangélico, de acordo com a Bíblia, é ser homem espiritual. Religiosos estão mortos. Religiosos pensam que estão vivos e estão mortos. Jesus não veio formar religiosos, ele veio formar homens espirituais, pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e do conhecimento da verdade da palavra santa de Deus. Pessoas que santificam suas vidas e vão morar no céu. Jesus não veio formar religiosos. Tem uma multidão de gente aí totalmente enganados, e o pai de todo engano é o mesmo pai da mentira, Satanás. A pior e mais poderosa das mentiras do diabo é a religiosidade. O religioso, ele não está em Cristo porque ele não está vivo. O religioso está morto, e Cristo é caminho vivo. É caminho vivo. Por isso Jesus é o novo e o vivo caminho. Diga bem forte: Jesus é o novo e o vivo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Bom, esse é o título dessa parte 2, que encerra a carta, essa preciosíssima carta aos Hebreus. Essa parte 2, ela está dividida assim, ó, do capítulo 10, versículo 19, até
todo o capítulo 11 que nós lemos hoje, que terminou aqui no versículo 40. Essa primeira partezinha aí, o título é, diga, perseverança. Jesus colocou como condição para a salvação a perseverança. Por isso Jesus disse em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Se você estiver viajando na estrada, no caminho, daqui para Goiânia, e você parar na metade, ou parar um pouco antes, a sua viagem, você chegou em Goiânia? Jesus disse, eu sou o caminho, e você tem que percorrer esse caminho até o fim. Quem para no meio, ou até quem para um pouco antes, não chega no destino. Não chega no destino. Se Jesus é o novo e o vivo caminho, nós precisamos de perseverança para percorrer todo esse caminho e chegar no destino traçado por Deus, que é a nossa nova pátria no céu. Por isso, aqui na terra, essa perseverança tem que durar até a morte. E por isso tem uma palavra na Escritura assim, Deus diz assim, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Perseverar até o fim. Perseverar no caminho é perseverar na palavra. E perseverar na palavra de Deus tem que ter duas qualidades que Deus disse para Josué, sucessor de Moisés, em Josué capítulo 1. Josué, seja forte e corajoso para não te desviares, nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. Perseverar sem se desviar. Hoje tem multidões de ditos crentes, evangélicos entre aspas, que já se desviaram da verdade, acreditando em heresias, em doutrinas mentirosas e passando a práticas desviadas do Evangelho de Cristo, dizendo que isso é fé. Isso é falsa fé. A verdadeira fé é aquela que nos mantém no caminho e na palavra. Perseverança. Nós vamos entrar no sábado que vem, pela graça do Senhor, no capítulo 12, tá? E o outro sábado, capítulo 13. Então nós temos capítulos 12 e 13, formando um bloquinho de 2 capítulos, cujo título é, diga, santificação. Hebreus 12, 14 é o versículo que nós mais citamos aqui nas nossas pregações, onde está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que essas duas partezinhas se unem? A perseverança, a nossa perseverança é perseverança na nossa santificação. A obra mais difícil que nós temos que realizar aqui na terra é a nossa própria santificação. Você pode realizar, digamos assim, milhares de coisas maravilhosas em nome de Jesus. Ajudar muita gente em nome de Jesus. Ter um ministério abençoado em nome de Jesus. Mas se você fizer tudo isso e não se santificar, no céu você não estará.
Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso a santificação é a principal obra que você e eu temos a responsabilidade de realizar dentro do plano de Deus na nossa salvação. Pensa que todo mundo que se diz crente, evangélico, vai para o céu? A maioria não vai. A maioria dos que já morreram já estão no inferno. Por quê? Porque ficaram com ritualismos, com denominacionalismo, essa igreja, essa igreja, aquela igreja. Não mergulharam na palavra, não meditaram nela de dia e de noite, não praticaram, não obedeceram, não se santificaram, viveram um cristianismo religioso morto. E aí não tem salvação. Porque não há vida. E sem vida espiritual, não há perseverança e não há santificação e não tem salvação. É só um cristianismozinho de fachada que a maioria desses tais evangélicos de hoje vivem. Inclusive pastores e cantores e cantoras não estão na palavra. E quem não está na palavra, não está na verdade, não está em Jesus. E não há salvação. Estão em religião. Transformaram um cristianismo religioso que faz sucesso no mundo. Porque o verdadeiro cristianismo é odiado no mundo. Então isso é muito sério. Muito bem. Hoje nós vamos terminar essa parte da perseverança. Essa parte da perseverança, que inclui o final do capítulo 10 e todo o capítulo 11 que nós lemos hoje, ok? Essa parte da perseverança está dividida assim, ó. O finalzinho do capítulo 10, que foi o que nós vimos sábado passado, Hebreus 10, do 19 ao 39, diga, confissão da esperança. O que é a confissão da esperança? Verdadeiros crentes não têm nenhuma esperança terrena. Não esperamos na terra, não esperamos em homens, não esperamos nas nações da terra, não esperamos em política, não esperamos em políticos, não esperamos em economia, não esperamos que nada na terra melhore. A nossa esperança é Jesus vir nos buscar. A nossa esperança é Jesus vir nos buscar. A nossa esperança é Jesus vir nos buscar. Eu vou repetir, a nossa esperança é Jesus vir nos buscar. A nossa esperança é Jesus vir nos buscar. Daqui dessa terra não esperamos mais nada. Não esperamos em bens, não esperamos em dinheiro, não esperamos em riquezas. Esperamos o nosso tesouro vir nos buscar. Nosso tesouro é Jesus. Isso é a confissão da esperança. E no capítulo 11 que lemos hoje, a repetição desse capítulo é, diga, pela fé. Viver esperando, a conexão dos dois títulos, viver esperando Jesus, é viver pela fé. É viver pela fé. Viver esperando Jesus é viver pela fé. E vamos dizer o contrário? Viver pela fé é viver esperando Jesus. Aleluia. É viver esperando Jesus. Muito bem. Então, hoje nós estamos concentrados no capítulo 11, então, que tem esses 40 versículos, cujo título aí é Pela Fé. E o Espírito de Deus colocou no meu coração que nós meditássemos num versículo que resume todo o capítulo, o versículo 6, onde está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Leiam vocês agora bem forte. Aleluia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas muito cuidado, e preste atenção no que eu vou dizer agora. Assim como há uma diferença drástica entre religião e espiritualidade, entre homens religiosos e homens espirituais, e como eu falei para vocês, Jesus não vem formar homens religiosos. Jesus abomina homens religiosos. Jesus veio formar homens espirituais, mulheres espirituais, um povo espiritual. Foi isso que Jesus veio fazer. Assim como há essa drástica diferença entre religião e verdadeira espiritualidade, há uma grande diferença entre, repita depois de mim, fé natural, mais forte, fé natural, fé sobrenatural. Não é a mesma coisa. Por isso é muito perigoso quando as pessoas pegam um texto isolado de contexto. Por isso que eu falo para vocês, leem a Bíblia toda, lê 5 salmos por dia, lê muitos capítulos por dia, porque tem gente que pensa assim, não, pega um versículo e você tem que entender esse versículo. Não, você não entende esse versículo se você não entender o todo. Você não entende o texto se você não estiver consciente do seu contexto. Tem gente que pega esse texto aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio em Deus. Mas espera aí, que tipo de fé é essa com a qual você está dizendo que crê em Deus? Que tipo de fé é essa? É a fé natural ou é a fé sobrenatural? São 2 tipos de fé. A fé natural, como a própria palavra está dizendo, ela é uma fé que já vem no pacote da natureza humana. Todos os seres humanos são pessoas que têm fé. Todos os seres humanos são pessoas dotadas de fé. Todos os seres humanos vêm ao mundo com a capacidade de crer em alguém ou em alguma coisa. Todo mundo crê em algo, em alguém, em alguma coisa. Essa é a fé natural. A fé natural é a fé que cada pessoa escolhe, tá? Em quem ou no que ela vai colocar essa fé, ou ela vai crer. Então, de acordo com a personalidade, de acordo com a formação familiar, formação cultural, influências sociais, cada um vai colocar essa fé em alguma coisa. Isso é a fé natural. Não é essa fé que está falando aqui. A fé natural, ela não é teocêntrica, não tem Deus no centro. A fé natural não é cristocêntrica, não tem Cristo no centro. A fé natural, ela é antropocêntrica, ela tem o homem no centro. A fé natural, ela é egocêntrica, o eu de cada um é que está no centro e não Deus.
A fé natural, portanto, ela não é bíblica, ela não é espiritual, ela não tem poder de salvação. Não tem poder de salvação. A fé natural é aquela fé que você tem e você coloca no que você quiser. É por isso que existem um monte de religiões no mundo e todas essas religiões têm adeptos que colocaram a sua fé naquela religião. Eles acreditam naquela religião. E essa fé natural é uma fé que muitas pessoas colocam até na inexistência de Deus. Tem gente que crê, está usando a fé natural, crê que Deus não existe. É uma pessoa sem fé? Não, é uma pessoa que tem fé, fé natural. E a fé natural dele, ele decidiu colocar, ele escolheu colocar essa fé na inexistência de Deus. Crê que Deus não existe. Tá? Essa é a fé natural. Essa fé natural que as pessoas colocam até no seu time de futebol. Coloca na loteria esportiva, por isso que as próprias pessoas dizem que vão na lotérica fazer um joguinho da Mega Sena, elas dizem que vão fazer uma fezinha. Porque elas têm que acreditar que um dia, de repente, vão ficar ricas nessa terra, sem ter trabalhado para isso. Aí vão lá colocar a sua fé, e quantas pessoas vão fazer isso? Quantos bilhões colocam a sua esperança em ficar rico nesse planeta, ficar rico nessa terra? É nisso que eles colocam a fé deles. Agora, impressionante, ó, tem gente que coloca essa fé natural em Deus. Eu citei aqui o judaísmo. O judaísmo adora o Deus verdadeiro, Jeová, o Deus da Bíblia. Embora eles neguem Jesus. Mas mesmo Jeová, sendo o Deus verdadeiro, essas pessoas não têm salvação. Porque essa fé judaica é natural, ela não é sobrenatural. Eles foram treinados desde o seu nascimento a colocarem essa fé nessa religião judaica. E isso vale, estou usando a religião judaica como exemplo, mas vale para qualquer outra religião. Da mesma forma, tem gente que pega essa fé natural e coloca em Cristo. Não, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus Cristo, sim. Mas mesmo assim, Jesus não salva essa pessoa, porque essa fé é natural. Não é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, como o próprio nome está dizendo, não vem no pacote da natureza humana, não vem no homem. Ela procede do alto, ela procede de Deus, e é por ela que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Qual foi o versículo que eu acabei de falar? Fala organizadamente, como eu falei, não falei bagunçado desse jeito. Eu falei assim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós significa não vem da natureza humana, como a fé natural. É dom de Deus, é dom sobrenatural de Deus. Essa é a fé teocêntrica, onde Deus é o centro, não o homem. Essa é a fé cristocêntrica, onde Cristo é o centro, não o homem. Essa é a fé que faz a pessoa negar a si mesma, porque não é egocêntrica. Essa é a fé verdadeiramente cristã, pela qual Jesus disse, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a fé que provém de Deus, que Deus é quem dá esse dom para quem Ele quiser. Pela fé, todo esse pela fé que nós lemos aqui em Hebreus 11, não é pela fé natural. Tudo isso que essas pessoas fizeram, que nós lemos aqui em Hebreus 11, não foi pela fé natural, foi pela fé sobrenatural que Deus deu a elas. É essa fé sobrenatural que está aqui descrita nesse versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é qualquer fé, não. É sem a fé sobrenatural. A fé natural não agrada a Deus. Mesmo que as pessoas coloquem a sua fé natural em Deus, não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a que procede de Deus. É a que Ele nos dá como um dom para a nossa salvação. Fé genuína em Cristo Jesus, fé genuína na palavra, fé que faz com que, olha só, vamos usar aqui o verbo aproximar, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que, repita essa frase, aquele que se aproxima de Deus. Se aproximar de Deus. Amados, os homens na terra estão se aproximando de Deus? Eles não podem. Eles não têm o meio para se aproximar de Deus, porque tudo que eles têm é uma fé natural, que eles colocam em quem eles quiserem, mas essa fé natural não os aproxima de Deus. Os mantém na sua religiosidade, os mantém nas suas superstições, os mantém nos seus ritualismos, mas não os aproximam de Deus. Somente a fé sobrenatural age aproximando a pessoa de Deus. E essa fé sobrenatural, ela só é dada ao pecador no momento exato da sua conversão. A pessoa que não é convertida, para a pessoa que não é convertida, é impossível aproximar-se de Deus. Na sua vida não convertida, não há nada que ela possa fazer para se aproximar de Deus. E tudo aquilo que ela faz, pensando que está se aproximando de Deus, ela está sendo enganada pelo pai da mentira. O primeiro passo para uma pessoa começar a se aproximar de Deus, não vem dela. O primeiro passo sempre é de Deus. Por isso que não está escrito em Colossenses 1,13 que nós saímos do império das trevas porque nós quisemos sair do império das trevas, porque nós tomamos a decisão de sair do império das trevas. Isso não existe. Isso é impossível. Nenhum pecador sai do império das trevas. É Deus quem o liberta e o tira do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor. É obra de Deus e não do homem. Por isso que a fé natural produz uma religiosidade, na qual as pessoas são travestidas de crentes, mas não são crentes de verdade.
são travestidas de evangélicos, mas não são evangélicos de verdade. São até travestidos de pastores, mas não são pastores de verdade. Não agradam a Deus. Mas pessoas verdadeiramente convertidas, receberam a fé natural, a fé sobrenatural, e por essa fé sobrenatural, elas se aproximam de Deus. Deus concede essa aproximação. Por isso Jesus disse 3 vezes em João capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aleluia. É Deus que faz isso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. A existência de Deus é inegável para quem recebeu o dom da fé. Porque se Deus não existisse, também nada existiria. Tudo que existe, existe dentro da existência de Deus. Só Deus, como está escrito em Romanos 4:17, Romanos 4:17, só Deus pode chamar à existência coisas que não existiam. E Paulo pregou em Atenas, nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus existe. O nome de Deus, eu sou, que em hebraico é o verbo hayá, em grego do Novo Testamento é o verbo eimi, e é como o verbo em inglês, o verbo to be, tá? Ele tem não apenas um significado de verbo ser, ele é o verbo ser, ele é o verbo estar, e ele também é o verbo existir. Em inglês, o verbo to be se torna o verbo existir quando coloca o there antes, there to be. É o verbo existir, o verbo haver. Há um só Deus. Deus é um ser existente desde toda a eternidade e para toda a eternidade. E, terminando o versículo, ele se torna galardoador, significa recompensador daqueles que o buscam. Porque aqueles que o buscam só estão buscando porque ele deu o primeiro passo. Filipenses 2:13, porque ele é quem opera neles, tanto o querer buscar, como realizar essa busca. Isso procede de Deus. Essa é a fé que eu anunciei para vocês hoje, baseado em Hebreus 11. Essa é a fé genuinamente bíblica. Essa fé não é religiosa. Toda fé religiosa é natural. Essa fé é espiritual. É a fé sobrenatural.